A prece recompõe. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Atos dos Apóstolos, 4:31. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual, na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, removendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos, os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção do mais alto, o lugar em que se demora com os seus. A prece, tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração, tecida de harmonia e confiança, é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Com essa leitura, Vinha de Luz, de Chico e Emmanuel, estamos abrindo a nossa reunião desta noite. Então, boa noite a todos, boa noite extensiva aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, e meu desejo sincero de que todos estejamos envolvidos na paz do Cristo, na serenidade desse amigo celeste, que nunca nos falta com o seu socorro nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. E um momento como esse é de estudos do Evangelho, e ele nos ensinou à luz da doutrina espírita, é um desses momentos de socorro em nossas vidas. Hoje nós vamos estudar mais um assunto de suma importância. Aliás, a importância da prece, o tema, e será desenvolvido pelo companheiro Evaldo Flauzino, que já tem colaborado conosco em outras ocasiões. O assunto nos interessa de perto, porque é um recurso que está disponível para que a gente utilize para alcançarmos a harmonia e o equilíbrio. Desde já pedimos que os amigos espirituais estejam com o Evaldo, inspirando ele para que ele coloque com a fidelidade possível que ele preparou,
e traz então para a gente esse fruto dos seus estudos. Como de hábito a gente faz, vamos começar na luz da oração, da prece, preparando o ambiente, preparando a nós mesmos para a gente receber essas orientações, esses ensinos e de posse deles depois, nos nossos dias, que a gente faça uso desse conhecimento para aí sim, de fato, melhorar a nossa vida. O conhecimento vem, promove uma revolução na gente. Depois a aplicação completa esse progresso que precisamos realizar. Vamos juntos, pois, nos ligar a Jesus Cristo, pedindo a Ele que nos ampare, que nos proteja, que abençoe e proteja igualmente a nossa reunião, para que ela transcorra no clima da paz, da harmonia. Divino Mestre das nossas almas, em seu nome, estamos iniciando a nossa reunião habitual das segundas-feiras. E os seus emissários, Divino Amigo, que trabalham em seu nome, semeando igualmente as luzes do seu amor e da sua bondade, estejam conosco, garantindo-nos esse ambiente propício ao aprendizado, aos tratamentos espirituais que sempre acontecem em momentos como esse. E assim, com a gratidão em nossa alma, iniciamos a nossa reunião desta noite. Que assim seja. Com vocês o Evaldo, quase que eu falei o nome do irmão dele, mas é o Evaldo que vai trazer para a gente o estudo da noite. Fique à vontade, Evaldo. Boa noite a todos. É um grande prazer poder retornar a esta casa, em que nós somos tão bem acolhidos aqui. O assunto importância da prece, o tema em que nós somos convidados nessa casa para abordar. Um tema assim de extremada importância. Ele é tão importante que Kardec colocou na terceira parte do Livro dos Espíritos, que traz as leis morais. E ela se inicia pela lei natural ou divina, e na sequência em que desdobra todas as leis, Kardec optou por escolher pela próxima já, que está dentro da lei de adoração. Depois entra a lei de trabalho, sucede por várias leis, são 11 leis. Mas Kardec optou, logo depois da lei divina, a lei de adoração. E já no início, colocando a importância da prece. Então a gente vai percebendo que dentro da lei moral, a importância da prece. É o capítulo mais longo do Livro dos Espíritos, que são as leis morais. Começa das 614, vai até 913, ou seja, é o mais longo de todos. Várias leis, já colocando desde o início. Por que será que Kardec optou já no início para que a gente conquiste essas virtudes, esses valores morais, já no início, a questão da prece? Quem de nós já não nos questionou sobre a real importância da prece? Em que momento eu tenho que utilizar a prece? Como que é o hábito nosso diário do uso da prece? A prece eu utilizo quando eu estou passando por uma dificuldade, quando eu tenho que vencer um obstáculo, quando eu tenho que passar no vestibular, quando eu desejo algo e aquilo eu gostaria que acontecesse. Nós temos o hábito de fazer prece ou não? Quando a situação está difícil, a gente tem hábito de fazer prece ou não? Tem ou não temos? Nós pedimos o quê? De uma forma geral, que fiquemos livres daquela situação. É ou não é? Será que esse é o caráter da prece? Estou passando por uma situação, eu vou fazer prece para a gente ficar livre daquilo. De uma forma geral, é assim ou não é que a gente acontece? Está passando por um problema de saúde, um problema muito difícil familiar, uma situação que parece que a gente não vê
né? Luz no fim do túnel. Não é assim que geralmente a gente utiliza a prece? E será que a prece foi feita com essa finalidade? Estou deixando pontos de interrogação para que a cada um avalie. Então vamos pensar assim: desde o princípio inteligente, quando nós fomos criados por Deus, né, passando por vários reinos, até que a gente chega na condição hominal. Ou seja, quando a gente chega na condição hominal, a gente deixa de ser princípio inteligente ou espírito com E minúsculo, né? Da questão 76 para frente do Livro dos Espíritos, ele chama lá o Kardec, já utiliza espírito com E maiúsculo. Então, quando eu estou colocando espírito com E maiúsculo, nós estamos falando aqui da individualidade. Então, nós temos uma trajetória. Só que muitos de nós, se a gente pegar lá o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que mundo de expiação e prova, e fala de nós. E fala, esses espíritos que assim habitam o planeta, se assim podemos dizer, são espíritos que foram expulsos ou eram causa de perturbação dos bons. Pode ler lá no Evangelho, quem quiser duvidar, lê lá. Causa de perturbação dos bons. Esses espíritos, quem leu lá o livro Caminho da Luz vai entender o que eu estou falando. Basicamente lá ele conta da história dos capelinos, mas não são apenas os capelinos que passaram por esse processo, né? A grande maioria de nós, também está lá no livro dos Espíritos, lá pergunta se o homem começou o princípio aqui na Terra. Ele fala que não. Isso seria uma exceção. O que significa isso? Que nós somos espíritos que viemos de outros orbes. Está falando lá do livro dos Espíritos. No Evangelho já fala que nós somos espíritos que, a grande maioria de nós somos espíritos que não conseguimos acompanhar a trajetória do orbe. E pela nossa dificuldade, lá fala, pela nossa... Tem duas características dos espíritos: inteligência e renitência no mal. Persistência no mal. Rebeldia são as características dos espíritos que mergulharam aqui no corpo da carne para contribuir um planeta que estava ainda mundo primitivo, para começar um processo de expiação e prova. E essa foi a nossa trajetória e a trajetória que nós vemos traçando durante há milênios. Nós estamos seguindo. E agora, novamente, estamos sendo convidados para um novo processo, que é o processo de regeneração. Então a Terra está nesse processo de regeneração. Mas quem tem que regenerar a Terra? Quem é que tem que regenerar? Quem? Nós. Isso é importante que a gente guarde isso, porque muitas das vezes a gente acha que é o outro, tá? É importante que a gente entenda que a regeneração, que a única... É que às vezes a gente tem um outro hábito, pior ainda, que é achar que o nosso papel é regenerar todo mundo. E quem olha para todo mundo esquece de olhar para quem? Para si. Então o papel, o grande convite, e já as próprias escrituras já avisavam dessa época. Dessa época de grandes estímulos, mas de grandes estímulos, que a gente acha que os estímulos que vêm, que estão aí em todos os moldes na sociedade, em todos os locais, a gente acha que não é compatível com a nossa condição moral às vezes. A gente até acha que não. Nossa, o mundo está perdido, como se a gente tivesse muito bem, né? Mas o mundo, entre aspas, que está perdido, ele sempre é compatível com os habitantes do planeta. Quando eu estava lá no mundo de primitivo, o mundo de expiação e prova, e aquele planeta entrou numa condição já de regeneração, mas não compatível ainda com o meu padrão de pensamento, eu vim sempre para um planeta compatível com o meu padrão. Como é que funciona a escola? Eu estou lá, na época que reprovava, vamos considerar. A gente fazia lá o segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Quando eu terminava o ano e não passasse, o que eu tinha que fazer? Começar de novo. Tem outro caminho? Não. Então o processo de regeneração ou o processo de mundo, expiação e prova é a mesma coisa. Uma vez que eu não consiga acompanhar esse processo evolutivo, eu tenho que começar de novo.
Ninguém chega, ó, não passei, estou no último ano de faculdade, não passei, volta para o quarto trimestre. Existe isso ou não? Alguém já viu isso ou não? Ou volta para o começo? Volta para o início. Por quê? Tem que voltar para o início. Porque aquele período não foi suficiente para aprender o que eu tinha que aprender. Eu pulei etapas. Então eu tenho que voltar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é muito importante que a gente entenda o contexto que eu estou inserido. Senão eu vou correr o mesmo risco novamente. Mas que estímulos eu estou recebendo? Eu estou recebendo estímulos o tempo todo. Quantas quedas nós temos hoje devido à falta de utilizar um recurso extremamente precioso, que começa, como eu disse no início, lá no Livro dos Espíritos, lá no comecinho já das leis morais, o recurso da prece. Então, se eu pulo algo, o que está acontecendo? Tem uma lacuna, tem algo faltando. Vocês concordam ou não? Se eu tenho um exemplo muito simples, a matemática começa lá no ensino fundamental 1, tá certo ou não? Depois chega lá no ensino médio, na faculdade, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, existe. Mas tudo aquilo que eu aprendi, ele não é perdido, é um período. Mas sem aquela base eu não consigo avançar. Eu preciso daquela base. É assim que funciona. E a mesma coisa. A prece, ela é tão importante que nem o Cristo abriu mão dela. Vocês concordam ou não? Se o Cristo, que é muito mais do que simplesmente um espírito puro, ele não é simplesmente um espírito angélico, ele é mais do que isso. Ele é um espírito crístico, que é muito diferente. Está cheio de espírito puro aos milhares no planeta Terra, mas muitos espíritos puros que trabalham junto com o Cristo. Mas espírito crístico na Terra é ele. É o governador do planeta responsável. Nem ele se ausentou da prece. Sempre em comunhão com o Pai. Se o Cristo, que é o Cristo, ainda nos ensinou nos Evangelhos e mostrou tanto nos momentos difíceis, em todos os momentos, fala da importância da prece. Imaginemos nós, espíritos falidos e que nos equivocamos tantas vezes se a gente abrir mão de algo novamente. Porque a prece ela não pode ser simplesmente algo, um pedido, porque se eu estou pedindo algo que eu não concordo, para que Deus me livre daquela situação, eu preciso repensar. Vamos pensar assim, a gente nunca pode esquecer uma coisa importante, que são os atributos divinos. Deus é infinitamente bom, alguém concorda ou discorda? Infinitamente, o que é infinitamente? Tudo que Ele faz tem bondade, certo ou não? Soberanamente justo, sim ou não? Sim. Onisciente, sabe tudo, onipresente, está em tudo. Se tudo que Ele faz é perfeito, aquilo que chega em mim é imperfeito, porque na hora que é em mim é imperfeito, é isso ou não? Então peraí, se aquilo que chega é o que eu necessito naquele momento, oriundo das minhas próprias escolhas, certo ou não? Das minhas próprias escolhas, e muitas das vezes equivocadas, aí eu chego agora, que é um processo educativo, eu quero o quê? Ficar livre. Bom, obrigado, gente, essa é a palavra, é ou não é? Quero ficar livre. Livre de quê? Preciso perguntar, do que eu quero ficar livre? Da prova? Mas que prova? Questão número 258 do Livro dos Espíritos. Começa lá a escolha das provas. Quem que faz as provas? Quem elege as provas? Vocês sabem ou não? Nós. Pode ler lá, 258. Quem escolheu as provas? Nós. Ah, tá maluco. Não. É o momento mais, no mundo espiritual, é o momento mais lúcido do espírito. Ele está livre da matéria, ele consegue visualizar os seus equívocos, tudo aquilo que ele passou e o que ele precisa para avançar.
Ele sabe que as provas serão difíceis. Mas ele sabe que sem aquilo, ele não avança. Ele sabe que ele não avança. Aí o Espírito está lúcido. Ele vem e mergulha de novo na carne e vem todos os estímulos de novo. As suas dificuldades, os seus vícios, as suas paixões, aonde mais ele se equivocou. Aí chega aquele estímulo e a gente quer ficar livre. Por que a prece é tão importante para nós então? O que o Paulo leu aqui no começo? Quando ele fala, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Será que os apóstolos estavam falando ali, que levantou assim o lugar que estava? Será que era disso que nós estamos falando aqui, Emmanuel quis trazer, não? Quando nós estamos falando de lugar, vamos trazer principalmente a questão de sintonia. Aonde eu estou sintonizado? Onde está teu tesouro, aí está seu coração. O que é tesouro para mim? Né? O que eu tenho colocado como maior tesouro para mim? Para mim, o maior tesouro pode ser conquistar aquilo que é o motivo da minha queda. Pode ou não pode? O maior desejo meu pode ser o motivo da minha queda. Mas aí, quando não acontece, eu fico igual criança, emburrado e de mal com Deus, porque Ele não atendeu o meu capricho. E Deus, como Pai infinitamente justo, misericordioso, está para atender os nossos caprichos ou não? Ele está para atender o quê? A nossa necessidade. Deus está em tudo? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Então, se Deus está em tudo, tem uma coisa errada. Estava fazendo ali, Vocês já usaram o Bluetooth? Não. Você vai e sincroniza, tem que parear, já viu, né? Aceita. Então, a prece é como se fosse usar o Bluetooth, uma maneira muito, pelo amor de Deus, muito simplória. Nós precisamos parear, entrar em sintonia, entrar na mesma faixa. Então vamos lá, vamos tentar trazer aqui, do livro dos Espíritos, que ele traz algo, ele pergunta assim: qual o caráter geral da prece? Kardec pergunta para os Espíritos: qual que é a finalidade? Qual que é o objetivo da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. Então nós temos que pensar em Deus, aproximar de Deus e colocar em comunicação com Ele. Pensar, aproximar e colocar em comunicação. Louvar, pedir, agradecer. Então como é que a gente entra em sintonia com Deus? Dei o exemplo aqui do Bluetooth, né, que a gente tem que sincronizar. Fiquei pensando assim, e trazendo na própria leitura aqui do Paulo. E aí eles oraram e ali se movimentou. A prece faz enxergarmos aquilo que a gente não está conseguindo enxergar. Lembra que eu acabei de falar da prova, da dificuldade que eu estou passando? E eu não sei o motivo dela? Ela ajuda a clarear meu pensamento, porque enquanto eu estou amarrado naquela situação, eu não consigo ver mais nada. E ali os apóstolos estão falando exatamente o contrário. E dali moveu-se, mudou-se de casa, mudou-se de sintonia, mudou de lugar. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes a gente equivoca muito. Tem no livro Os Mensageiros, né? Tem vários exemplos. Até o Norival estava aqui no começo, a gente estava falando dos exemplos. Mas quem leu lá o livro Os Mensageiros vai lembrar da mãe e do filho que estava na casa espírita. Vocês vão lembrar aqui. Participaram da reunião mediúnica e foram embora. Os obsessores estavam do lado de fora, lá esperando eles, né? Fizeram tudo lá, não puderam entrar lá na casa e foram acompanhando eles.
Chegou um determinado momento, a mãe despediu do filho, a mãe foi embora e o filho entrou em casa. E ele sentiu um pouco de mal-estar nesse caminho. Quando ele entra em casa, o espírito fica pro lado de fora de novo. Não consegue entrar na casa dele. Porque a mulher, a esposa, tinha o hábito da prece. Então, a pessoa que fala bonito, ela vai conseguir criar isso? Não, não é isso. De novo, prece é pensar. É importante que a gente guarde isso. Pensar em Deus, no campo do sentimento. Aproximar. Como é que eu vou aproximar de Deus se já Deus está em todo lugar? Como é que eu aproximo de Deus? A sintonia. A sintonia? Como é que a gente fica próximo de algo? É lógico que a gente é muito difícil para nós encarnados, porque a gente tem toda a referência, analogia nossa, ela é material, né? Deus não está próximo, mas eu não consigo percebê-lo. E a prece é o recurso em que eu me entrego. Lembra quando tem aquela passagem que fala: se quiser orar, entra em segredo no seu quarto. Que quarto é esse? É a nossa intimidade. Porque quando a gente entra nesse processo de diálogo, mas a gente tem que ter uma coisa: a gente tem que pegar um orgulho, tudo aquilo que a gente acha que é demais, pôr no cantinho, né? E entregar a Deus, aproximar de Deus, é utilizar a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, com humildade. De entender que nós necessitamos, porque Deus, a gente não pode esquecer uma coisa, gente: Deus é a fonte de tudo. Se a gente pegar lá a pergunta 1009 do Livro dos Espíritos, lá fala, Paulo, o apóstolo, ele fala o seguinte: o objetivo da humanidade é gravitar em torno da unidade divina. Então o objetivo nosso é, tudo que a gente correr, a gente vai voltar para o mesmo lugar. Fomos criados, voltando de novo. Por quem? E quem a gente tem que voltar? Para Deus. Só que agora, de forma consciente. Essa é a diferença. Nós temos que voltar de forma consciente. E a prece faz que quando eu entro nesse contato, como que funciona? Alguém já numa prece, a prece algumas das vezes, a gente se emociona muito mais, não é isso? Não? Quando a gente se emociona tanto, quem já assim, se pegar o dia assim que mais tocou ele, a gente não troca aquilo por nada. Isso não é nada, perante o que nós vamos chegar ainda. Mas ainda nós estamos presos na questão da matéria. Então nós optamos, então nós ficamos assim, nós estamos com dois pés. Um pé na matéria, mas querendo crescermos espiritualmente. É isso, não é? Nós não fazemos isso, não? Nós põe um pé em dois barcos. E se deixar, o barco faz o quê? Ele abre, o que acontece? Eu caio aonde? Nada. Por que isso? Porque nós não queremos abrir mão. Renunciar à matéria. Por isso que existe, quem já leu as obras lá, tem um hospital no mundo espiritual, chama Hospital Esperança. O Paulinho já falou sobre Eurípides Barçanufo aqui, né? Teve a oportunidade de falar. E Eurípides criou esse hospital para quê? Para acolher principalmente quem? Vocês sabem quem, não? Os espíritas. Os espíritas que voltaram fracassados. Porque muito saber, mas pouco sentir. De novo, pensar em Deus, aproximar e comunicar. Então nós ficamos celebrando, né? Muito conhecimento, mas pouco no campo do sentimento. Aí fala assim:
Eu vou pegar o Evangelho aqui, só para a gente não ficar, que eu estou inventando nada, tá? Eu vou ler a primeira frase aqui, de um Espírito, no item 22 do capítulo 27. O primeiro dever, sabe o que é primeiro ou não? Primeiro é o quê? Primeiro é primeiro, não tem outro, certo ou não? Só para não ficar dúvida. O primeiro dever de toda criatura humana, de quem que ele está falando? Do vizinho ou não? Do meu marido? Da minha esposa? Do colega do serviço? Do amigo do centro ou não? Não, né? Então, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Entenderam ou não? Vou voltar de novo, né? Para não ficar nenhuma dúvida, tá? O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato, não ficar dúvida, que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. É o primeiro dever. Vós orais, quase todos, mas quão poucos sabem orar realmente. A prece do cristão deve ser feita no momento em que o espírito retorna ao jugo de carne e deve elevar-se com humildade aos pés da majestade divina. Um impulso de reconhecimento de todos os benefícios. Vou fazer uma pergunta, vai. Aqui já está falando assim, eu estou dormindo, estou descansando, volto ao corpo. O primeiro ato é um ato de qual? Agradecimento. Aí a pergunta, está falando é o primeiro dever. Como que a gente quer chegar no doutorado, sendo que eu não saí do Fundamental 1? Tem condições básicas da matemática que eu não posso pular. Porque a prece é o recurso que eu preciso. E se eu não utilizo de um recurso, eu vou para um lugar muito frio, estava falando aqui agora mesmo, não levo blusa, o que eu vou passar? Frio. Provavelmente, se continuar, vou ficar doente. E se continuar, vou desencarnar. Nossa, eu desencarnei. A vontade de Deus. Foi? O que vocês acham? Então eu falo assim, nossa, eu mergulho na carne. Quem não quer ser bom aqui? Fala. Quem quer ser feliz aqui? Alguém não quer ser feliz ou não? Eu posso falar até que não sou, mas querer todos nós queremos. Só que aqui está falando que o primeiro dever, o primeiro ato é a prece. Como que eu vou ser feliz? Prece de forma humilde, reconhecendo todos os benefícios. A gente recebe benefício ou não? Sim ou não? Sim, é sim. A gente está aqui hoje, encarnado já não é um benefício ou não? Podendo ouvir já é um benefício ou não? Podendo ver já é outro benefício? Podendo entender é outro? Podendo andar até aqui é outro? Tem muito, né? Não falei nada, né? Muitos benefícios. A oportunidade de conhecer a doutrina espírita é também não? Gente, nós temos benefício ou não? Demais da conta. Mas está falando se a gente não começando a reconhecer de uma forma humilde. Preciso reconhecer tudo aquilo que eu tenho recebido. E de agradecimento. Embora não guarde a lembrança, retornar junto aos amigos. Ele está falando, deve elevar-se humilde, pedindo pela sua fraqueza. Outra coisa. Nós somos fracos ou não? Sim. Vocês acham que nós somos fracos? Gente, eu não estou falando aqui da pessoa que faz academia, hein? Fraqueza moral. Somos ou não somos? Nós pensamos mal dos outros? Falamos mal dos outros? Criticamos os outros? Achamos que somos melhor que os outros? Achamos que aquilo que não acontece com os outros não é justo? Elevar-se humilde aos pés de Deus, pedindo pela sua fraqueza, suplicando o seu amparo, a sua indulgência, a sua misericórdia. Aí, quando a gente começa a se olhar, a se reconhecer, a se identificar,
é o momento que a gente começa a se elevar. A gente acha diferente, que se eu ler algo ou falar muito bonito, eu estou me elevando. A gente não se eleva pelas palavras, a gente se eleva pelo sentimento. E sem humildade, no livro, lá no Evangelho, quando a gente lê o capítulo lá que fala da humildade, tem uma passagem lá que o Espírito fala assim: sem humildade enfeitai-vos de virtudes que não a possuís. Ou seja, a gente não tem virtude nenhuma, zero, se eu não tiver humildade. Fala, vixe, então se eu tenho um pouco de paciência, é porque eu tenho um pouco de humildade. Está entendendo? Se eu tenho um pouco de indulgência, é porque eu já tenho um pouco de humildade. A única maneira que faz a gente crescer é tendo humildade. Até o arrogante às vezes tem um pouco de humildade. Mas como assim? Quando ele chega e fala assim, eu não sei isso, eu preciso aprender, porque isso é um gesto de humildade. Então, sem humildade a gente não constrói nada. E lá quando o Paulo estava lendo, está falando das construções de uma base, de uma casa. Precisa ter base, senão ela rua. E a base aqui é a humildade e a prece. Aí ele fala, vossa prece deve encerrar o pedido das graças que necessitais. Olha que coisa bonita. Necessitais. Essa é uma palavra bonita e perigosa, porque a gente acha que necessita algumas coisas. Quem sabe realmente o que a gente necessita? Vou fazer uma pergunta, vai. Eu sei que vocês vão responder certinho. Quem sabe mais do que eu necessito? Eu ou Deus? Deus. Todo mundo tem dúvida disso ou não? Alguém tem alguma dúvida ou não? E por que eu quero o que eu quero, não o que ele quer? Então o que está faltando para nós? Todas as preces são ouvidas? Não? Sim ou não? São ouvidas. Está faltando eu compreender o que eu necessito. Geralmente eu quero a prece porque eu desejo. Vocês concordam ou não? Vai chegar um momento em que o meu desejo será igual à minha necessidade. E Jesus não falou tudo aquilo que vós pedis ao Pai, Ele vos dará? Não foi isso ou não? Mas será que ele estava mentindo? Tudo aquilo que vós pedides. Mas em que condição? Quando vós estiver comigo e minhas palavras estiver com vós. Quando vai ser esse momento? Quando eu fizer compreensões profundas. E para que eu possa fazer compreensões, não dá para abrir mão desse recurso fabuloso, que é o recurso da prece. E a gente quer pular a etapa, voltar para o desejo, e não presta atenção do que eu necessito. Vamos lembrar aqui, eu falei aqui dos mensageiros, toda a obra do André Luiz está anotada, recurso da prece. A gente pegar lá, todo mundo já leu o Nosso Lar, ou assistiu o filme, né? Aqui André Luiz está lá no umbral, fazia 8 anos, está certo ou não? E quando ele porque até os 8 anos que ele estava no umbral, ele sempre se achava vítima da situação que ele não merecia aquilo. Quando ele faz uma prece mais sincera, aparece quem para ele? Clarêncio, o ministro Clarêncio. Não tinha ninguém lá o tempo todo? Tinha. Mas ele que não identificava a ajuda que ele estava recebendo. Então, muitas das vezes, gente, aquela pessoa difícil para nós é a ajuda do alto para que eu possa trabalhar o que eu tenho que trabalhar. Às vezes a gente acha, né? A ajuda, mas como assim? O outro, que é aquilo que mais me incomoda, é a ajuda que eu preciso. O outro nada mais é do que estímulo do que eu tenho de dificuldade. Tem um negócio, vocês já viram carregar celular por indução? Não? Tem lá um carregador e põe um celular, carrega por indução. Tá certo? Não? Seria mais ou menos isso. Eu preciso que alguém que tenha uma vibração tal que induza o que eu tenho de mais difícil para trabalhar em mim.
Entenderam ou não? Fez sentido ou não? Vou dar um exemplo. Eu preciso trabalhar a misericórdia. Ou eu preciso trabalhar o perdão. Eu preciso de alguém que me ofenda, que me calunie. Eu preciso disso. Porque no momento que eu já tiver vencido isso, não tem mais esse estilo. Não precisa mais. Acabou. Não precisa. Acabou. Não me afeta em nada. Então a prece tem essa característica. E às vezes quando a gente até erra, né? A gente fala aqui no Livro dos Espíritos, fala, mas por que tem tanta gente que ora tanto e não muda? E lá pergunta, Kardec perguntou, mas por que tem tanta gente que ora e não muda? E não mudou nada? Né? É óbvio, porque eles ainda continuam egoístas. Que toda prece é uma prece ou para colocar a vaidade acima de tudo, ou simplesmente não tem nenhum interesse. Porque não é muito pelo muito dizer Senhor, Senhor, que entrarão no reino do céu. Não foi isso que Jesus falou, não? Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Gente, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Para nós, né? Se a gente tivesse o hábito da prece, quantas ciladas a gente estaria livre? A gente entra em muitas situações difíceis por falta de prece. Vou dar um exemplo muito simples agora. Na casa aqui, nós estamos aqui os encarnados e os desencarnados. Tá certo ou não? Tem os espíritos que são responsáveis por esse trabalho. Tem um amigo espiritual de todos, ou na grande maioria de nós está aqui. Está aqui do nosso lado. O amigo espiritual aproveita este momento para nos intuir. O que é um amigo espiritual? É aquele espírito que há séculos nos acompanha, que está na nossa frente sob o aspecto moral, já passou por situações que nós já passamos e espera um momento propício para nos estimular através do pensamento a mudarmos o nosso padrão vibratório e tenhamos uma encarnação com êxito. Essa é a proposta, que nós saiamos daqui com êxito. Gente, tudo que foi feito, o planejamento reencarnatório, foi feito da melhor forma possível. Aquele companheiro do meu lado, é esse mesmo? É esse mesmo. É? O filho que eu tenho, esse mal educado aqui, é esse mesmo? É esse mesmo. O pai e a mãe, é esse mesmo? É esse mesmo. A ambientação reencarnatória que eu estou inserido, a cidade, né, a característica da cidade, essa ambientação, se é quente, se é frio, se é lá no Polo Norte, se é Polo Sul, se é na Europa, se é no Brasil, com esses estímulos que a gente tem. Se os estímulos externos desse país nos incomoda tanto, mas tanto, é porque tudo aquilo que me incomoda é aquilo que eu não trabalhei muito. Porque quando eu tiver vencido isso, tá tudo certo. Tudo aqueles que me incomodam, eu estarei orando por eles. Porque enquanto eu ainda aponto o dedo, mostro o defeito, no fundo, o que eu estou querendo fazer? Esconder aquilo que eu tenho de pior em mim. Então eu projeto no outro. Eu projeto no outro. Eu projeto no outro. Por isso que Jesus fala, hipócritas, vês um cisco no olho do outro e não vê o quê? Uma trave. Qual que é maior, cisco ou a trave? Como é que eu tento desviar para ninguém prestar atenção? Olha lá o outro lá, ó, para não olhar para mim. Hã? Sótão. Só que se eu estiver falando do Paulinho lá no fundo, estou falando que o Paulinho é isso, Paulinho é aquilo, Paulinho é isso, Paulinho é aquilo, na verdade eu estou falando de quem? De mim mesmo. Hã? De mim mesmo. De mim. Estou mostrando quem eu sou. Que eu sou alguém crítico, desrespeitoso, maledicente e tudo mais. De verdade eu estou apresentando, sou eu mesmo. Então a prece, ela tem essa característica de mudar a nossa psicosfera. Então nós precisamos criar o hábito. Vou dar um exemplo. Por que é difícil para nós? Todo mundo aqui faz caminhada, não corre? Não, né? Mas conhece alguém que corre?
Conhece ou não? Alguém conhece alguém que corre ou não? Já nasceu correndo ou não? Nasce correndo? Começa como? Caminhando, faz alongamento, tem que fazer um monte de coisa. Porque se correr, trava, não é assim não? Né? Aí volta numa maca, não é assim? Não dá certo, então precisa todo o processo. A prece é a mesma coisa. O que acontece conosco? Eu falo assim, gente, eu vou dar um exemplo, eu falo, eu sou burro mesmo, né? Porque é assim, como eu preciso fazer uma corrida de 30 quilômetros, eu preciso de muito tempo para treinar, vocês concordam ou não? Preciso ou não preciso? Mas quando precisar, eu tenho força. A prece é o recurso principal para que eu passe pelas provas. Eu prefiro passar para a prova sem prece. Aí chego na última hora, quero fazer aquela prece e ver se vai dar resultado. Certo ou não? Eu preparei? Por que eu não me preparei? Por uma escolha de quem? Gente, o hábito da prece vai nos estimulando a entrar em contato. O que eu falei aqui dos espíritos? Nós vamos criando esse vínculo, um vínculo. E esses espíritos, a partir do momento que eu vou criando esse vínculo, vai havendo orientações, que eu posso criar vínculos pela prece ou por invocação. Dependendo do tipo de invocação, eu vou entrar em contato com outras entidades. Vocês concordam ou não? E eu vou me envolvendo e vou entrando em situação cada vez mais difícil. Porque eu vou dando trela, vou me associando aos meus vícios do passado e vou entrando em contato e entra num processo obsessivo. É assim que acontece. E quando o espírito vê, ele está internado na casa de saúde, se deixar. Por uma escolha nossa. Então eu preciso criar o hábito da prece o tempo todo. Vai adiantar eu vir no centro e tomar passe? Vai ajudar, viu? Senão vai todo mundo embora daqui. Não é isso que eu estou falando, não. Nesse momento, por que acontece isso, gente? Eu estou numa psicosfera que eu mesmo criei e estou preso nela. Esse é o pensamento nosso vicioso. Preso. Quando eu vou criando o hábito da prece, eu vou começando a criar vínculos com os amigos espirituais. E pego ali uma ideia. E aquilo vem, me abastece. Tenho mais coragem. Faço aquilo que eu não estava fazendo. O meu bem. Me torno um espírito mais forte. Fala, nossa, eu dou conta disso. De novo, vem o estímulo. Porque todas as vezes que a gente está alinhado ao bem, nós sentimos um prazer real. Sentimos feliz. Aí eu vou começar, eu vou orar por aquilo. Eu vou orar por aquilo. Vou começar a orar por aquilo. O que mais me incomoda? Porque eu falo assim, esse é o espírito que Deus colocou no meu caminho para que eu desenvolva valores. Porque a gente tem um hábito terrível. A gente quer mudar o outro pelo discurso. A gente acha que vai vencer o outro pelo discurso. Só que ninguém vence ninguém pelo discurso. A gente só vai estimular o outro quando verdadeiramente eu fizer modificações em mim. Então a prece faz isso, em que eu saia desse ambiente, me conecte. Então quando a gente está falando em Deus aqui, lembra desde o início? Deus utiliza das criaturas para atender também a criatura. Tá certo? Então nós podemos fazer esse contato com o divino através das criaturas, através do amigo espiritual, e nós vamos assim ampliando. Essa é a proposta. Nós podemos aproveitar a prece. Eu queria só aproveitar esse final. O assunto sobre a prece, ele dá para a gente abranger ou dialogar de várias temáticas. É um assunto extremamente complexo. Mas se a gente vai pegando tudo quanto é obras, a gente vai vendo lá do Manuel Filomeno de Miranda, as obras do André Luiz, do Divaldo, do Chico. Então a gente vai percebendo o quanto nós podemos modificar um quadro através da prece. Então a prece é esse grande fluxo que eu vou criando entre mim
em Deus. Mas que eu tenho que ter o hábito, como a pessoa que começa a correr 30 quilômetros. Eu preciso criar o hábito de utilizar esse recurso. Se ele não fosse importante, é interessante que no capítulo 27, o primeiro item dos Espíritos aqui é modo de orar. Interessante, né? Por que ele está colocando de novo como inicial, lá no livro dos Espíritos, falando, né, das leis morais, logo a lei divina, fala da lei de oração e já começa, fala da lei de adoração, dessa adoração a Deus, desse louvor, e já fala da prece. A gente pega o Evangelho falando da prece. Como que encerra o Evangelho segundo o Espiritismo? Gente, são 28 capítulos. O Nilson está aí, sabe, de cor salteado. O último capítulo fala do quê? Coletânea de preces. Por que os Espíritos, por que Kardec elegeu colocar a prece no final? Porque é um momento de comunhão entre a criatura e o Criador. A gente passa por todo esse processo para que a gente faça essa conexão. Só que para a gente fazer isso, gente, a gente precisa, como o atleta, precisa criar hábitos saudáveis. Todo mundo sabe que caminhar é saudável, certo ou não? Alguém tem dúvida? Não? Fazer pilates é saudável. Nadar é saudável. Todo mundo sabe disso. Comer coisa não gordurosa também é saudável. A gente sabe o que é saudável. A gente não sabe que a prece é saudável para o espírito, não? Aí eu vou fazer uma pergunta, não para o grupo, vou fazer uma pergunta individual. E por que eu não faço? Se eu sei que é o melhor, eu tenho... Gente, tem uma coisa. Vai fazer academia, é de graça ou não? Natação é de graça? É de graça ou não? Não. Ir no médico é de graça ou não? Não. Tomar remédio é de graça ou não? Fazer a prece é de graça? É um bem? Muito bem? É o melhor recurso para o espírito. E por que eu não faço? Eu não tenho hábito. Hã? Eu não tenho hábito. Não tenho hábito, ok. Mas a pergunta é, por que eu não faço? Eu já sei ou não sei? Sim ou não? Eu preciso de instrutor? Não. Preciso pagar um professor? Não. Nós temos o Evangelho como recurso. Fico pensando assim, Deus nos oferece tudo. É a pergunta 614. Lei divina natural é a lei criada por Deus para felicidade do homem. E ele só é infeliz porque dela se afasta. E a prece faz com que a gente nos reaproximemos da lei divina. Nos reaproximemos de Deus. Que Jesus, no seu infinito amor, possa abençoar a todos nós, né? E que a gente possa lembrar da grande importância desse recurso gratuito, eficaz, necessário para o nosso processo evolutivo. Para que a gente não volte novamente, como eu falei lá no início, tem que ir lá para o Hospital Esperança, né? Falidos. Não, dessa vez não. Com certeza, vamos utilizar esse recurso fabuloso, espetacular, misericordioso, em que o Pai tem nos oferecido, que Jesus, o Espírito mais perfeito que nós temos como modelo guia, nos ensinou, tanto que Ele deixou a oração dominical para nós. Tamanha a importância da prece. Então, muito obrigado a todos.